Iniciamos o vídeo com Joel abordando essa garota. Ele tenta iniciar uma conversa com ela de forma bem humorada. Papo vai, papo vem, ele pergunta se ela tem namorado e começa a dar em cima dela. E convida a garota para comer em um restaurante. Ele pergunta para ela o que ela gosta de comer. Ela responde que frutos do mar. Ele brinca com ela falando que vai ficar muito caro esse jantar. Na sequência, ele tenta pegar o telefone dela, porém ela fala que não vai passar o número dela e não está interessada em sair com ele. Joel fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele entrando na Lamborghini, muda de ideia na hora e vai falar com Joel. Ela fala que achou a Lamborghini muito bonita e senta no capuz do carro. Joel fala para ela que vai tirar uma foto dela sentada no capuz da Lamborghini, já que ela gostou do carro. Dessa vez, Joel pede para ela passar o telefone dela. E num passe de mágica, agora ela passa o número dela sem nenhuma dificuldade. Joel pergunta para ela se ela já andou em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Joel convida ela para se sentar dentro do carro e ver qual é a sensação de estar em uma Lamborghini. Ele mostra para ela como é que se liga e dirige uma Lamborghini. Ela fala que esse carro deve ter sido muito caro. Joel fala para ela que também tem um Corvette e uma Ferrari e deixa ela ainda mais impressionada. Ela pergunta para ele se ele ainda vai sair com ela. Joel fala para ela que está pensando se vai levá-la com ele, porque no começo ela não deu muita bola para ele. Ela fala que vai recompensá-lo de alguma forma. Na sequência, ela sai do carro, vai até Joel e começa a fazer massagens para ele. E na hora que ele sente aquelas mãos macias, na mesma hora ele fala que tudo bem, que vai levá-la com ele. E os dois entram na Lamborghini. E dessa vez a interesseira se deu bem. Deixe nos comentários o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta para ela como ela está e tenta ganhar a atenção dela, porém ela não se demonstra nem um pouco interessada. Ele fala para ela que não é da cidade, que está procurando um bom lugar para comer. Ela fala para ele que ali perto tem um restaurante com uma boa comida. Ele convida ela para almoçar com ele e tenta pegar o telefone dela. E na sequência ele se apresenta para ela. Porém, ela recusa o convite, dizendo que está ocupada e não passa o telefone. Em seguida, Nate fala que tudo bem e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da McLaren, muda de ideia na hora e vai atrás do youtuber. Ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate confirma que sim e fala para ela que esse carro é uma McLaren. Na sequência, ele pergunta se pode pegar o telefone dela e num passe de mágica ela passa o número para ele sem nenhuma dificuldade. Ela pergunta para ele se ele ainda quer sair com ela. Nate responde que sim. Para quem tem uma McLaren, tudo fica mais fácil, não é verdade? Em seguida, conforme combinaram, eles entram na McLaren. Lá dentro do carro, ele questiona ela porque antes ela não quis conversar com ele. Ela fala para ele que muitos homens cantam ela na rua e ela prefere ignorar. Nate fala para ela que parece que ela mudou de ideia só por causa da McLaren. Ela fala que não, mas que gostou muito do carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela que tem uma suíte ali perto e convida ela para ir conhecer o lugar. E como já é esperado, ela aceita novamente o convite e eles vão em direção à suíte do youtuber. Chegando lá na suíte, ele fala para ela se sentar e ficar à vontade. Ela fala para ele que adorou o lugar e que é muito luxuoso. O vídeo começa com o Nate tentando chavecar essa morena. Ele pergunta como ela está e fala que se chama Nate e tenta se apresentar, mas a mulher sai andando e não pega na mão dele. Então ele pede para falar com ela há apenas 2 minutos. Em seguida ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não.
Então ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, mas também não está procurando namorado. O YouTube insiste em falar com ela, mas acaba sendo rejeitado. Então ele vai pro plano B e caminha até a sua BMW i8. E na hora que a garota vê a máquina do Nate, é aí que a mágica acontece. Ela na mesma hora volta e vem correndo para falar com ele. Então ela vem perguntando o que ele quer fazer. O Nate responde que ele está indo encontrar comida. Ela fala que ele poderia convidá-la para ir almoçar com ela. Mas o Nate fala que ele estava tentando fazer isso, mas ela não deu bola para ele. Ela pede desculpas e fala que agora ele tem a atenção dela. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez ela passa o número para ele sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele não perde tempo e chama ela para entrar na BMW i8 com ele, para eles conversarem lá dentro. E é claro, a mulher aceita e entra com ele no carro, achando que vai se dar bem com o Nate. E vamos ver o que isso vai dar. Depois de alguns minutos de conversa, chega ninguém menos do que o Nia Price e começa a brigar com o Nate e fala porque até agora ele não devolveu o carro dele e manda ele sair do carro. E fala para ele tirar as correntes e o sapato que ele está usando, que é dele. E cumprimenta a garota e fala que ela pode ficar no carro e que ele achou ela muito linda. O Nate então, dando uma de pobre coitado, bate no vidro do carro e pergunta à garota se ela ainda não vai mais querer sair com ele e conhecê-lo melhor. Porém, a mulher fala que não quer mais nada com ele e não gosta de homens mentirosos. Então o Nate finge que vai embora. Então o Nate volta e dessa vez o Nia Price fala que a mulher foi muito interesseira e que ela acabou de cair num teste e que ela não passou e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. A mulher desce do carro achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo Nia. E em seguida, o Nate entra no carro junto com Nia Price e os dois falam que a mulher foi muito interesseira. O vídeo começa com Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é pra ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede pra ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kyle não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham.
O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O YouTuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele.
Em seguida, eles aceitam fora e caminham até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-lo a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naya. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naya então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma.
Então ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do YouTuber, é aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o YouTuber fala que se mudou para cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta para ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O YouTuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTube então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele.
Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele, e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele, e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele, e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem-sucedido. Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois.
Então Nair fala para ela para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Kilo abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porque ele achou ela muito linda. A garota fala que não o conhece e manda ele embora. Então ele fala que tudo bem e se despede e caminha até sua BMW. E não demora muito para a garota mudar de ideia e vir atrás dele. Então ela pergunta como que ele tem um carro desse. Ele explica que ele é um empresário e tem sua própria empresa. A garota começa a ficar interessada e pergunta se ele tem namorada. O youtuber responde que não, que ele está sozinho no momento e por isso gostaria de uma companhia para hoje à noite. A garota fala que pode ser sua companhia, mas o youtuber fala que ela o rejeitou há minutos atrás. Ela explica que tinha ficado com medo, mas que agora já viu que ele é um cara legal. Então ele pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que sim, só que tem uma condição, que depois que eles irem almoçar, ela quer ir no shopping para fazer compras. O youtuber fala que tudo bem e manda ela entrar no seu carro. Ela não perde tempo e entra na mesma hora e fica achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia e entrou no seu carro fácil desse jeito. Ela fala que viu que ele é um homem de sucesso e gostou dele. O youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela e pede para ela descer do carro com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. Ela fica meio envergonhada e fala que é ele que vai sair perdendo e vai embora. O YouTube entra na sua gloriosa BMW. O vídeo começa com Nair Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda.
Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra pra ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade pra ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar pra ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com London chavecando essa mulher. Ele fala que ela tá linda e pergunta qual o nome dela. Porém, a mulher manda ele calar a boca e sai andando. Ele então pergunta por que ela tá sendo rude com ele e caminha até o Corvette e destrava o alarme da máquina. A mulher morde a isca e vem perguntando se o carro é dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Então ela vem até ele e fala para ele pegar o número dela. London a questiona por que ela estava sendo tão rude com ele e se apresenta para ela. Ela responde que está tendo um dia muito ruim e que agora ela vai tratar ele melhor e pede desculpas. London então fala que agora ela está conversando com ele de forma amigável e fala que ela é linda demais. A garota agradece o elogio dele. London então passa o telefone para ela anotar o seu número e sem nenhuma dificuldade a garota passa para ele o seu contato e fica achando que ela vai se dar bem com London. Ela pergunta para ele se ele pode dar uma carona para ela até o lugar que ela estava indo. London fala que sim e chama ela para entrar no seu Corvette. Ela entra na máquina e fica maravilhada com o carro e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, ele pergunta se ela ia voltar para falar com ele se ele não tivesse esse carro. A garota fala que certamente não. Então London fala que é melhor ela descer do carro e ir embora sozinha, porque ela só quer ficar com ele por causa do carro. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro e a deseja um bom dia. Ela desce do carro e ele fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e ela fala que é ele que vai sair perdendo. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua com seu cachorro para fazer o teste da interesseira. Na sequência, passa uma linda e bela mulher que fala que o cachorro é muito bonito e pergunta o que eles estão fazendo ali. Então, o youtuber fala que perdeu todas as coisas que ele tinha e não tem outra opção a não ser estar nas ruas. Além disso, ele fala que sua mulher levou todas as suas coisas. A garota pergunta quanto tempo ele está ali.
Então, Nate fala que já está há 2 semanas nas ruas e já tem 2 dias que ele e seu cachorro não comem. Ele fala que se mudou para a cidade para realizar os seus sonhos e acabou perdendo sua esposa e tudo que ele tinha conquistado. Ele fala que está muito difícil morar nas ruas. A garota fala que vai ajudá-lo a se reerguer. E em seguida, ela abre a bolsa e tira $1.000 e entrega para Nate e fala que agora ele e seu cachorro poderão comer. Ela explica que esse dinheiro era para arrumar o seu carro depois de um pequeno acidente que ela teve e que passou no banco mais cedo para tirar o dinheiro, mas que ela está dando de coração para ele. Então, Nate fala que não precisa de tudo isso e que apenas $100 é o suficiente para ele. Ela fala que ele pode ficar com o dinheiro e alugar um hotel para ele ficar. Em seguida, Nate agradece e fala que o seu carro está logo ali na frente e que a única coisa que sobrou para ele foi o seu carro. E pergunta se ele pode dar uma carona para ela. E ela concorda e aceita o convite. Então, eles vão caminhando até a Lamborghini Urus de Nate, e quando ela vê que ele tem uma Lamborghini, ela fica muito surpresa. Nate então fala que vai explicar tudo para ela e fala para ela entrar no carro. Dentro do carro, Nate agradece ela novamente por ter ajudá-lo e que ela é uma pessoa muito legal. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que ela é linda demais para estar solteira e ela agradece o elogio. Na sequência, Nate fala que tem que dizer a verdade a ela, que ele está fazendo um experimento social para ver se as pessoas seriam humildes e genuínas e iriam o ajudar. Ele explica que ele não é um sem-teto e que faz experimentos sociais e que ela foi muito legal e genuína com ele. Então, ele tira $20.000 de um envelope e fala que está dando ela de coração por ela ter o ajudado. Ele explica que ninguém lhe deu nem $1 e que ela deu para ele $1.000 e foi muito generosa com ele e dá um abraço nela. Então, ele fala que ela merece os $20.000. Então, Nate pega o telefone dela e combina de saírem para almoçar. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela está muito linda e pergunta seu nome e diz a ela que se chama Nate. Então, ela fala que se chama Corey e Nate pede para falar com ela bem rapidinho. Ele já é direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Além disso, ele pergunta para ela aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo para casa de uma amiga. Em seguida, Nate pede para pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Nate então pergunta por que ela não pode passar o seu número e fala que só está tentando conhecê-la. Ela fala que não deve satisfação a ele e fala que tem que ir embora. Então Nate a deseja uma boa caminhada e fala que poderia levá-la no seu destino e abre a porta do Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. E depois dela falar que o carro dele é muito bom, ele tenta novamente pegar o número dela. E dessa vez a garota fala que ele pode pegar o seu número e repassa o contato para ele. Nate pergunta de onde ela é e ela responde que é da cidade. O youtuber fala que ele se mudou faz pouco tempo e que está tentando conhecer pessoas novas. A garota, muito interessada, fala que pode ajudá-lo a conhecer a cidade.
Então Nate pergunta se ela tem mesmo namorado e ela fala que está solteira e só disse aquilo porque estava com pressa. Nate então fala que ele está com sorte e brinca com ela perguntando se ela passou o número certo para ele. Nate então liga no celular dela e ela mostra o telefone dela chamando. Então eles começam a rir muito. Em seguida, o YouTube fala para ela deixar ele mostrar o carro para ela e chama ela para entrar no Corvette. E num passe de mágica, a mulher mudou completamente o seu comportamento e agora demonstra interesse pelo cara. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela fala que ele não chamou a atenção dela naquela hora, somente depois que ele foi até o seu carro. Então, Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não teria voltado para falar com ele. E ela responde que não, que teria ido direto. O YouTube então diz a ela que ele está chateado por ela estar mais interessada no carro do que nele, e fala que isso não é uma atitude genuína. Então ele fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ele não quer mais sair com ela. Ela pergunta se ele realmente não quer mais sair com ela e fala que eles poderiam se dar bem os dois. Nate fala que não namora a interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e fala para ele apagar o seu número então. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com London, que aborda essa morena e pergunta seu nome, como ela está e se apresenta para ela. London começa um papo descontraído com a garota e pergunta de onde ela é. Depois dela falar que ela é da Nigéria, London diz a ela que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e ela responde que não, que está apenas indo para sua casa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não tem nenhum homem e que está solteira. London fala que ela está muito bonita e pergunta por que ela não tem um namorado. Ela diz a ele que teve uma decepção amorosa e que está tentando não se decepcionar de novo. Então, London diz a ela que tem muita gente legal por aí, que não é assim, todas as pessoas vão ser igual a que ela se decepcionou. Em seguida, London pergunta a ela se ela está com fome e ela responde que sim. Então ele fala que está tentando achar um bom restaurante e pergunta para ela se ela não aceita ir almoçar com ele. Ela fala que logo ali na frente tem um bom restaurante e fala que é uma boa ideia e que eles podem almoçar juntos. Então, London pergunta o que ela gosta de comer e qual sua comida preferida. Ela fala que gosta de comida chinesa e London fala que não é muito afim de comida chinesa, mas gosta de frutos do mar. Em seguida, ele pede para pegar o telefone dela e a garota passa o contato para ele. Então, ele chama ela para tirar algumas fotos com o seu Corvette e a garota fica muito impressionada com o seu carro. Então, depois de London tirar algumas fotos para ela, ele chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. London pergunta a ela se ela já esteve em um Corvette antes e ela fala que não, e ele diz a ela que ela vai gostar muito. Dentro do Corvette, London pergunta a ela o que ela achou quando ele chegou nela para conversar com ela. A garota fala que gostou do jeito que ele a abordou e fala que ele foi bem legal e foi bem respeitoso com ela. Além disso, ela fala que normalmente os caras chegam com cantadas maliciosas e não tem nenhum respeito, e diz que ele teve um bom papo com ela. Então, London fala que tem que dizer a verdade. Ele fala que está fazendo um teste para testar se a mulher ia ser interesseira. Ele mostra para ela a microcâmera e fala que está gravando para o seu canal no YouTube.
Ele diz a ela que ela foi muito genuína e que ele gostou muito da forma que ela agiu. E fala que ela não é interesseira e que ela é uma mulher a ser muito respeitada. Ela fica surpresa em saber que tudo aquilo era um teste. London mostra para ela o cameraman que está lá fora gravando com sua câmera. Então, a garota fala que para ela bens materiais não vêm em primeiro lugar, e sim a honestidade. London parabeniza ela e combina deles darem uma volta no seu Corvette. Começamos mais um vídeo com Nair Price esperando uma Gold Digger passar. Quando ele vê esta mulher saindo de um salão de beleza, ele pergunta de cara qual o nome dela e o que ela vai fazer. Ela fala que não tem que dizer o seu nome, muito menos o que ela vai fazer, porque ela não o conhece. O YouTube então se apresenta e fala que se chama Naya e pede para pegar o telefone dela. Mas a garota fala que ela não quer dar o seu número para ele porque ela não o conhece. O YouTube pergunta qual o problema e se é com ele, e ela responde que não. Ele pergunta então se ela tem namorado. Ela diz que não, mas que no momento não quer se envolver com ninguém. Então Nair fala para ela que está tudo bem e vai deixá-la ir e a deseja um bom dia. E vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Depois de ter visto que o carro era do YouTube, é claro que ela volta atrás e fala que o carro é muito maneiro e que ela gostou demais. Naya pergunta se agora ela quer passar o seu número de telefone para ele. Ela responde que de tanto ele insistir, ele a convenceu e agora ela vai passar o seu número. Naya então pergunta o que ela estava fazendo. Ela diz que estava no salão de beleza arrumando o cabelo, que hoje é um dia muito especial. Ele pergunta por quê e ela fala que é seu aniversário. Naya fala que eles precisam comemorar e pergunta o que ela gostaria de fazer. Ela fala que gostaria de ir ao shopping para fazer compras. O youtuber fala que vai levá-la no shopping, mas enquanto as compras, ele fala que ainda está conhecendo e depende de como ela vai tratar ele. Ele fala que se ele gostar realmente dela, que ele vai dar o que ela quiser. Naya pergunta se ela já andou em um carro como este. Ela fala que não, que é a primeira vez. Ele fala que ela vai gostar muito e que depois ela pode trazer os seus amigos para darem uma volta e que ele gosta muito de se divertir em turma. A garota fala que está perfeito e que seus amigos irão gostar muito. Porém, o YouTube fala que precisa perguntar algo e pergunta por que ela resolveu passar o número para ele quando ela viu o seu carro, se foi só por interesse. Ela fala que sim, que ela viu o seu carro e gostou muito e que ela não sai dando bola para qualquer Zé Mané que chega nela. Naya fala que está fazendo um teste para o YouTuber e que ela é a maior interesseira que ele já testou. E fala que ele não vai levá-la em lugar nenhum e que se ela quiser ir ao shopping comemorar o seu aniversário, que ela peça um Uber e pague as suas próprias compras. Porque ele não sai com Gold Diggers e muito menos vai fazer compras para ela e fala para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nair Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando.
Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O youtuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O youtuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro. E sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando a sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele.
Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone, o Instagram dela, e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela.